Ranger, tudo bem com vocês? Sim, demorou um pouco para esse review sair, mas por motivos de força maior. Mas estamos aqui hoje, né, para finalmente falar sobre Countdown to Ruin, aí o quadrinho sobre Andros, Zane e o passado que envolve esses dois, algo que a gente, sei lá, especulava na série, gostaria de ter visto mais, mas não dava pra focar porque era outra história, era outro momento aí no universo de Power Rangers, mas com os quadrinhos nós ganhamos aí esse presente, que é esse quadrinho maravilhoso, bem escrito, já tô dando spoiler pra vocês, super bem escrito, muito bacana, cheio de coisas interessantes, inclusive muitas confirmações de teorias que foram feitas aqui no Mega Power Brasil. Meus amigos, este quadrinho tem muita coisa, vai acontecer muita coisa, vamos conversar bastante aqui hoje. Então já pega logo o seu lanche, hashtag lanche com Ana, dá o pause, vai lá, pega o que você vai lanchar, jantar. E, gente, inclusive, deixa eu falar antes de começar aqui, que inclusive tem uma nova hashtag aqui no canal, que eu descobri que não é só de lanche que vive um review da Ana. Tem gente que faz faxina na casa assistindo os meus reviews. Então, hashtag faxina com Ana também, se você está faxinando no dia de hoje. Sem mais delongas, vamos pro quadrinho. Antes da gente iniciar a história em si, agora, a partir de hoje, deste vídeo no Mega Power Brasil, nós vamos colocar sempre os artistas e escritores que estão envolvidos no quadrinho. Então, são eles. História por Margaret Bennett de Beyond the Grid, ilustração por Anna Kekovsky e Giuseppe Cafaro de Soul of the Dragon, cores por Sandra Antonellini, Sharon Marino e Fabi Marques, que é brasileira, letrista Ed Duckshire e capa principal Keila Valério. Começando esse quadrinho em KO 35, já temos aí uma cena dramática logo no começo. Mas antes eu preciso avisar uma coisa, este quadrinho ele é todo narrado por Andros. É quase como se fosse uma carta, um pedido de desculpa, sabe? Sei lá, um atestado de amor, de amizade para o Zane. Porque ele se sente culpado, né, gente? Todo mundo aqui, né, viu Power Rangers do espaço. O Zane estava em coma lá no início da temporada. E a gente vai ver como mais ou menos isso aconteceu, né? Porque, assim, na verdade a gente vê completamente como aconteceu. Agora todos os quebra-cabeças estão encaixados. Então, é todo o quadrinho com o Andros meio que relembrando o Zane, pedindo desculpa, contando como era a relação deles, e isso é bem legal. Então vai ter momentos que eu vou estar falando aqui da narração do Andros, e alguns momentos eu vou estar contando o que está acontecendo na história. Então, como eu falei, o quadrinho se inicia com a cena dramática do momento onde Andros se aproxima de Zane após seu amigo receber o golpe que o deixaria em coma. Eu não sei não, gente, mas pela cara do Zane aí nessa foto e mais pra frente no quadrinho, ele já tava em coma ali. Foi certeiro, o golpe ali caiu, ficou quase morto, né? E a gente vê um Andros desesperado. Um Andros sem saber o que fazer, despedaçado, porque ele comenta, eu já perdi tanta coisa, eu não acredito, eu não achei que eu tinha mais alguma coisa pra perder e que eu perderia. Né? Um momento assim de mexer o coração, você vê ali a culpa, o medo de estar sozinho. E é assim que nós iniciamos o nosso quadrinho, porque logo em seguida dessa cena a gente tem um flashback de 13 anos antes para a cena, a fatídica cena que nós conhecemos muito bem, quando Darkonda sequestra Carone e Andros fica uma criança desesperada porque sua irmã acabou de ser levada. E, além disso, pra piorar, a gente vai ver as consequências dessa cena, porque a gente meio que tem uma parte só, vai ficar cortado. Logo em seguida que isso acontece, ele sai chorando e gritando pelos seus pais para encontrar na sua frente uma KO 35 em chamas. A cidade onde ele está pegando fogo, tudo destruído, pessoas caídas no chão, um cenário de guerra, um negócio horroroso. E, assim, eu imagino o desespero daquela criança e o alívio quando ele escuta seu nome sendo gritado ao longe, assim, e Zane vem correndo na sua direção dizendo: Andros, nós achamos você. E aí Andros pergunta, nós quem? Né? Porque tava sozinho o Zane. Mas o Zane pega ele e fala assim, vem ver
os Power Rangers estão aqui. E nisso, minha gente, a gente vê aí uma cena muito bonita de uma equipe de 6 membros vestidas com os uniformes de Power Rangers no espaço, lutando ali contra monstros que parecem Quantrums, mas ao mesmo tempo tem umas roupas parecidas com os vilões que a gente tá vendo agora lá em Power Rangers, onde o Jason e o Andros estão juntos, lembra, gente? Os Shuriks. Então, é uma mistura. Não sabemos se é realmente um mix dos dois ou se são versões primárias dos Quantrums, enfim, né? Temos esses bichos atacando, os Rangers estão lutando, estão dando prioridade para salvar a vida dos civis, mas o negócio foi feio, gente. O negócio não foi tranquilinho, não. A gente não tem meio que uma explicação muito clara do que aconteceu com essa equipe como um todo, e a gente fica, na verdade, acompanhando a história de 2 membros dessa equipe, e o resto da equipe, não sei se eles se separaram, não sei se cada um foi cumprir uma missão, não sei se morreram, não sei qual foi o lance, mas vamos ficar com esses 2 que, né, estão aí. O quadrinho segue com as narrações de Andros, onde ele diz que o Zane era uma pessoa super alto astral, que nunca guardava rancor, nunca pensava nas coisas ruins, sempre nas coisas boas, sempre estava disposto a lutar pelo bem, né? Então, assim, a gente vê que o quadrinho cria um contraste entre os dois. O Zane sempre de bem com a vida, brincando, rindo, né? Fazendo da vida o melhor que ela pode ser, enquanto o Andros está preso ali naquela dor de ter perdido Carone, de ter perdido os pais. Então, esse quadrinho mostra muito bem isso. Os 2 acabam se aproximando ali da Ranger Azul e a Ranger Rosa, que são um casal, né? A Rosa, Daza, é uma curandeira, gente. Ela tem poderes de cura, ela tá ali curando um civil. Muito bacana isso, a gente vê. Um fato muito curioso, né, gente, é que o Zane, lá na série de Power Rangers no Espaço, no episódio que ele acorda do coma, ele meio que, sei lá, tenta dar em cima da Ashley, ou tá brincando com ela, e fala, nossa, eu nunca vi uma Ranger mulher antes. E é um pouco estranho, né, a gente vê essa cena agora, basicamente ele tá sendo levado pra ser criado por 2 mulheres Rangers, então provavelmente era uma brincadeira, já que o Zane era uma pessoa brincalhona. Enquanto a Mavi, que é a Ranger Azul, questiona os 2, perguntando cadê os pais, cadê a família deles. E aí o Zane conta que já era órfão antes desse ataque acontecer, e o Andros, cabisbaixo, fala que ele agora era órfão, né? Porque pelo ataque ele achava que os pais tinham morrido. Referenciando a série de TV, a gente sabe que Andros fala que não sabe sobre os paradeiros dos pais, não sabe o que aconteceu com os pais, e aí fica no ar, será que eles realmente morreram nesse ataque ou será que eles fugiram? Nesse momento, nesse quadrinho, Andros criança, ele tem certeza que ele tá órfão. Já o Andros mais velho diz que não sabe exatamente o que aconteceu, então a gente vê que provavelmente ele vai ou buscar essa informação ou tentar encontrar os pais em algum momento. Vendo a situação, as 2 olham uma pra outra e falam assim, vamos adotar essas crianças. E falam, vamos levar. Então elas levam não só o Andros e o Zane, como algumas outras crianças que estavam ali naquele local e também tinham ficado órfãos ou estavam sozinhas, abandonadas, para a Astro Mega Nave, que é onde elas 2 moram. E aí que eu falo, né, entra aquela dúvida de cadê os outros Rangers? Teoricamente, eles deveriam estar juntos na Astro Mega Nave, ou a Astro Mega Nave era só delas. Enfim, dúvidas, questionamentos que ficam no ar. E aí, gente, a Astro Mega Nave vira uma grande família. Todos estão ali um pelo outro, as 2 cuidam deles como se fossem filhos. Eles estão tudo mais ou menos na mesma faixa etária ali, então brincam juntos, fazem tudo juntos. E enquanto isso também o casal alimenta ali a mitologia de Power Rangers na mente dessas crianças, gente, o que é muito bacana. Enquanto, né, o Andros está sendo levado para a nave, ele olha para trás uma última vez para aquela KO-35 em chamas. A gente vê no personagem que aquela imagem vai ficar gravada para sempre na mente dele. Mais uma coisa que aconteceu na vida do Andros que, né, criou consequências lá que a gente vê em Power Rangers no espaço. Então ali foi criada uma bolha de felicidade, gente. Era um espacinho onde eles conseguiam encontrar amor, risadas, né, uma esperança de vida. E tava cheio realmente de amor ali. Nós temos o casal, né, das 2, da Daza e da Mavi. Nós temos os irmãos Ed e Naru,
e nós temos os grandes amigos Kali e Izu. Então, além disso, tem os dois grandes amigos, Zane e Andros. Então era um local muito confortável, muito protegido. Era realmente uma bolha ali de proteção, não só pro Andros, mas como todas aquelas crianças que estavam ali. E aí o Andros comenta que o Zane, ele se encaixa perfeitamente naquilo ali. Nas risadas, nas brincadeiras, no alto astral, enquanto ele fica meio sozinho, quietinho no cantinho, porque ele não consegue superar o passado, ele não consegue esquecer a irmã. Principalmente, né, que eu acho que é o maior choque da vida dele foi realmente o sequestro de Karone. Então, ele meio que se sente isolado daquela situação toda. E aí, gente, tem uma informação que os quadrinhos de Power Rangers, eles gostam de jogar umas coisas no vento, assim, e ver se os leitores vão pegar ou não, né? Basicamente, o Andros e o Zane estão, assim, deitadinhos, conversando, tipo, sonhando, criança sonhando, falando assim... O Zane falando, ai, a lenda de Safe Haven. E aí o Andros fala, esse negócio não é real, a gente nem sabe se é real. E o Zane todo esperançoso, falando, não, mas eu vou acreditar, eu quero ouvir essa história e ver se essa história é verdadeira. Então, assim, citando Safe Haven, que a gente conhece muito bem. E logo em seguida a Mavi falando assim, vocês estão aí falando dessa lenda do morfador, do Ranger Ômega dourado, que a lenda diz que pode reviver uma pessoa morta. Do nada. E, né, passam pro próximo tópico, mas ali, né, mostrando o dia a dia deles como uma família. A gente vê na narração do Andros ele dizendo que gostaria de ter agradecido por tudo que o Zane fez por ele, né? E a gente vai vendo, né, durante essa narração, tudo que o Zane fez, os momentos que ele estava presente na vida do Andros. Então a gente vê uma cena onde o Andros está queimando aquele brinquedo, aquela bola que abre e fecha da Karone, né? Que ele está queimando em KO 35 aquele brinquedo, porque ele diz que se a Karone não está ali, aquele brinquedo não merece estar ali. Você vê que a criança precisava claramente de um psicólogo, claramente, porque amor e carinho, pais, ele ganhou, né? Irmãos, ele ganhou. Então precisava ali de um trabalho psicológico, porque ele estava tentando encontrar maneiras de expressar sua dor, de colocar pra fora, né? E esse foi um momento onde o Zane estava presente e ajudou ele ali queimar o brinquedo, que tem um significado pro Andros. Depois, um pouco mais pra frente, vemos os dois entrando no Sindicato de Defesa Planetário, que inclusive aparece na série de TV, tá? Na batalha onde o Zane entra em coma, é derrotado. Mas eles entram nesse local, basicamente é um centro de treinamento, né? E foi uma decisão, pelo que pareceu, do Andros para poder ajudar ele nas buscas de Karone. E o Zane simplesmente foi junto, né? E a gente vê eles conseguindo ter recursos, treinando juntos, construindo suas habilidades, né? Conseguindo alcançar locais, informações que eles não conseguiriam de outra forma. E o Zane sempre muito, assim, animado, porque quanto mais ele aprendia, mais ele podia ajudar as pessoas. E quanto mais o Andros aprendia, mais obcecado em achar a Karone ele ficava. Vemos aí, né, que é isso aí mesmo, gente. É o que a gente vê na série de TV. Ele é obcecado por achar a irmã. E aí a gente tem a cena da formatura dos dois, ou seja, se passaram alguns anos. Eles chegam no ônibus espacial da Astro Mega Nave, que ainda não está com o Zordon, ainda não está na Nazada. Como vai ser isso, gente? Eu aposto que os quadrinhos vão mostrar esse momento aí, onde Andros e Zordon vão se encontrar e se conhecer pra poder rolar essa troca, esse troca-troca de Zord aí. Mas enfim, eles chegam, são super bem recebidos, com uma festa, e são informados, né? Recebem uma informação muito importante e muito significativa, pois o nosso casal Ranger Azul e Ranger Rosa, estão passando o manto. Acabou, não queremos mais ser Rangers, estamos nos aposentando. E vamos passar para a próxima geração. Quem é a próxima geração? É exatamente todos os filhos adotados. Então o primeiro a receber o morfador é o Zane, se tornando o Ranger prata da equipe. E logo em seguida ele estende a mão e fala, não tem ninguém melhor para estar do meu lado do que você, Andros. E Andros trava. Fala, não quero ser um Power Ranger. E sai. Então aquele momento de celebração meio que desmorona, assim. Os outros Rangers recebem seus morfadores fora de página, a gente não vê esse momento, mas eles recebem, né, as outras 6 crianças que estão lá. 6 não, as outras 4 crianças que estão lá. E o Zane vai atrás do Andros, perguntando por que ele não quer aceitar ser um Power Ranger, vai facilitar a busca dele por Karone. Mas Andros, tendo sido criado dentro da Astro Mega Nave com as suas mães,
fala que elas ensinaram muito bem pra ele que um Power Ranger não pode ser egoísta. Um Power Ranger, ele não pode ter uma missão que não seja salvar as pessoas. E neste momento eu dou todo o crédito pro Andros, porque ele tá certíssimo. Realmente. Né? Mas o Zane fica muito chateado, porque ele queria o amigo ali do lado dele, como um Power Ranger, mas o Andros não se convence. Ele fala assim, eu não vou deixar a Carone, eu não vou esquecer ela. Basicamente ele falando, eu não posso deixar de ser egoísta, porque eu sinto que minha irmã tá viva, eu sinto que minha irmã tá aí. E aí o Zane comete um erro. Ele fala assim, bom, mas tem 10 anos que a gente não tem nenhuma pista sobre a Carone. Meus amigos, se eu disser pra vocês que o Andros pirou, ele pirou. Né? Então, e aí a gente vê uma pessoa machucada atacando um amigo que não era necessariamente o que ele queria, mas é como ele consegue reagir. Então ele fala coisas terríveis pro Zane, tipo, a Carone é a única pessoa que importa pra mim, ela é minha única família, sendo que ele foi criado com o Zane como uma família, né? E depois que o Zane fala assim, não é bem assim, Andros, vamos, né? Vamos ponderar e tal. O Andros vira pra ele e fala assim, você não sabe de nada porque você não tem nenhuma família, você tá sozinho no mundo. E, por incrível que pareça, gente, o Zane, aquilo dói, né? Porque não tem como não doer. Mas ele percebe que o Andros tá muito machucado, então ele faz assim, Andros. E ele não fica chateado com o Andros por causa dessas grosserias que ele fez. Gente, duas coisas antes da gente prosseguir esse review, certo? A primeira é que, se você não prestou atenção, naquela primeira cena onde a primeira equipe de Power Rangers no espaço aparece, tem um Ranger prateado, só tem a perninha dele. Por que a Boom Studios fez isso? Não sei. Tenho minhas teorias, certo? Lembrando que na série de TV, eles mencionam o lendário Ranger Prata, que não pode ser o Zane, porque ele não tinha tempo de Ranger pra ser lendário. Então, alguém aí é muito lendário e era esse Ranger Prata. E a segunda coisa é o morfador do Ranger Prata, que não é o morfador que a gente vê na série de TV. Esses morfadores são considerados protótipos, então podem haver modificações para o que a gente vê na série de TV. E tem, assim, teorias por causa do que vai acontecer nos quadrinhos logo em breve. Se você tá vendo esse vídeo no futuro, você já provavelmente vai ter tudo disponível para você assistir. E, então, assim, o morfador do Zane vai sofrer uma alteração para o que a gente vai conhecer na série de TV. Voltando. E assim a equipe se forma e começa a agir sem o Ranger Vermelho. Notem que o Zane não substituiu o Andros em momento nenhum. Então ficou amarelo, o Naru, azul, Ed, rosa, Kali e preta, Izu. Então, gente, é muito bonito de ver isso. O Zane nunca desistiu do Andros, ele nunca botou uma pessoa no lugar como o Ranger Vermelho, sabe? Ele sempre teve a esperança de que o Andros entraria para a equipe. E enquanto a equipe estava atuando, ajudando pessoas, recebendo chamados de socorro, o Andros estava sozinho, isolado. Desculpa, mas pra mim ele tá num poço de depressão, tentando achar alguma coisa sobre Carone, se afundando naquilo e não tendo nenhum resultado. É uma situação bem triste, é uma página bem bonita, inclusive tem uma corrente com um peso na ponta, separando os dois. Enquanto um tá lá trabalhando, ajudando, usando seus poderes, o Andros tá lá destruído, né? É uma cena, assim, bem comovente. Parabéns aí pros ilustradores que deram uma emoção muito grande nessa cena. Até o dia que o Zane, que tinha deixado o Andros em paz, no canto dele, fazendo o que ele queria fazer, né? Que era achar a Carone, enquanto ele era um Power Ranger, chega correndo pro Andros, falando, Andros, a gente acabou de receber uma chamada, um pedido de socorro para os Power Rangers, dizendo que tem um monstro num planeta e esse monstro sequestra crianças. E o Zane, na hora, tinha feito a ligação com um monstro que pegou a Carone, né, gente? Então ele vai correndo, primeira coisa que ele faz é sair correndo, largou a equipe dele lá e foi correndo até o Andros. Os dois vão juntos pra esse local, ele não leva a equipe dele, eles vão só os dois, numa loucura. Tipo, eu acho interessante porque o Zane até fala pro Andros antes, quando ele não quer ser um Power Ranger, falando assim, não, você não precisa ser totalmente não egoísta, você pode ter um pouquinho de egoísmo sim. E nesse momento o Zane mostra isso, eu tô aqui com você, eu sou um Power Ranger, mas eu tô aqui com você na sua missão pessoal pra achar a sua irmã. Eu acho que isso foi um momento muito importante pro Andros virar Power Ranger mais na frente. Lembrando, gente, essa é a primeira pista que eles têm de Carone em 10 anos. 10 anos de silêncio total. O Zane tá se colocando em risco, deixou sua equipe, perdoou o Andros pelas grosserias, sabe? Tá ali junto com ele, então
É um momento importante. E também, né, eles meio que estão colocando o KO-35 na mira de vilões, porque eu acho que meio que todo mundo conhece esses Rangers de KO-35. Eles estão fazendo chamados e ajudando pessoas do entorno de KO-35 ali. Então, provavelmente, esses vilões já conhecem a equipe, seja essa ou a anterior. Então, eles estão colocando o KO-35 de novo em perigo, indo até lá. E, minha gente, chegando neste planeta, eles realmente encontraram quem? Darkonda. Fazendo o quê? Sequestrando as crianças desse planeta. Zane correu pra salvar as crianças, colocar todo mundo na nave. Enquanto isso, Andros foi confrontar Darkonda, mas Darkonda é forte. Lembrando que Andros não tem um morfador ainda. Ele não é um Power Ranger, então ele é apenas um ser humano que tem alguns poderzinhos, mas é um ser humano. E ele vai confrontar Darkonda e, obviamente, né, ele tá ali em desvantagem. Darkonda joga ele longe no chão e ele só tem forças pra perguntar onde tá a irmã dele. E aí que eu acho que esse Darkonda é um safado, gente, porque ele sabe exatamente quem Andros é, ele sabe exatamente quem é a irmã dele, sabe? É um negócio maligno mesmo. Esse personagem, ele é tipo um dos piores de Power Rangers, é esse aí, ele é podre, né? E aí, o que o Darkonda faz? Mente. Ele perturba o Andros, sabe? Ele começa a deixar o Andros em pânico. Ele fala assim, sua irmã morreu. E sabe quem foi que matou? Astronema, a herdeira da escuridão. Ela trucidou a sua irmã. Você nunca mais vai ouvir a risada dela. Você nunca mais vai poder pedir desculpas pela falha que você teve de deixar ela ser sequestrada. Gente, que pesado. Mas ele não para por aí. Porque ele simplesmente pega um inseto barilhano e joga em direção a Andros, que é picado, gente, pelo inseto. E começa aquela loucura da transformação, porque se você não lembra, se você é picado por esse inseto, você vira um inseto, né? Lembrando aí do episódio número 14 de Power Rangers no Espaço, um inseto barilhano, que o Carlos e a Cassie se transformam em insetos. Um negócio bem macabro. E se você lembra desse episódio, você vai saber que você esquece tudo o que aconteceu durante a picada e, enfim, nos eventos próximos à picada do inseto. Então, o Darkonda vai massacrando o Andros ainda, porque ele fala que você vai esquecer tudo que você viu aqui, você vai esquecer meu nome, você vai esquecer que eu falei da sua irmã, que ela foi atacada, você não vai lembrar de nada disso aqui. Ou seja, a primeira pista que ele consegue, ele não vai lembrar de nada. Mas ele falou, agora que você veio atrás de mim, eu vou colocar o espectro negro atrás de você. E eventualmente ele vai pra KO-35 atacar. E a culpa vai ser sua. Mesmo você não lembrando, você vai sentir no seu coração que aquilo tudo que tá acontecendo é sua culpa. Minha gente, que pressão psicológica foi essa aí? Eu fiquei nervosa. Imagino o Andros vivendo isso. Zane chega a tempo com o antídoto que estava na nave. Ou seja, esses insetos barilhanos não eram coisas incomuns, né? Ele comenta, inclusive, que sempre tem um antídoto desse na nave. Ele consegue salvar o Andros e o Andros já tá em pedaços ali. Ele fala, Zane, eu tô esquecendo quem era esse cara, o que ele falou mesmo. E só que o Zane, né, tava ocupado salvando as crianças. Inclusive, ele só fala assim, Andros, tá tudo bem, você pode ir atrás da sua irmã. Abre a mão dele assim, coloca o morfador na mão dele e fala, vai que eu tiro as crianças daqui, né? E aí, nesse momento, o Andros vai, só que o Darkonda, gente, já pegou a nave dele e foi embora. E o Andros percebe que ele mandou naves inimigas atrás do Zane na nave que tá cheia de criança. Então o Andros fica ali com uma escolha na sua mão. Eu vou atrás do Darkonda ou eu vou salvar o Zane e as crianças. E sabiamente ele decide salvar o Zane. Ele encontra inclusive o mesmo brinquedo que a Carone tinha, aquela bola de abrir e fechar, e joga na turbina da nave inimiga que explode e realmente para de perseguir a nave deles. E com a explosão ele salta em direção à nave do Zane, morfa no meio do ar, uma cena lindíssima, e o Zane consegue pegar ele pela mão e trazer ele para dentro da nave e, mais do que isso, para dentro finalmente da equipe. Andros realmente esquece sobre Darkonda, gente. Dói, mas é canônico. Ele realmente não lembra lá em espaço, então ele vai ter que redescobrir tudo. Ele pergunta pro Zane, ainda com um pouquinho da memória. O Zane diz que não sabe porque ele estava completamente preocupado com as crianças, ele não viu, não prestou atenção.
pede desculpas, inclusive. O Andrews diz que não, que a Carone não é a única família dele, que tem pessoas que ele ama que estão ali, que são os Zane, são os irmãos, são as mães que adotaram ele. Então, você vê que ele tá mais leve, você vê que ele mudou um pouco do que ele era antes. Achei essa cena muito bonita. E com isso, gente, começam as aventuras de Andrews e Zane e sua equipe. Temos vários momentos, quadrinhos de fotos que eles estão tirando nas missões. Andrews entra pra equipe, começa a ajudar, a atender os chamados junto com a equipe dele, ajudando as pessoas. E tá tudo muito lindo, muito maravilhoso. Até que, finalmente, o Espectro Negro cumpre a promessa que o Darkonda tinha feito lá pro Andrews e invade KO-35. Os 6 Rangers lutaram juntos. Mas, gente, não foi o suficiente. Um a um, cada Ranger foi caindo. Alguns desapareceram, outros foram capturados e outros foram mortos. Eu não sei vocês, mas pra mim só sobrou Andrews e Zane. Se sobrou mais algum, tá escondido por aí. Então, basicamente, só ficaram os 2. Só que Andrews seria atacado por um monstro e Zane entra na frente recebendo o golpe que era pra atingir Andrews. E é com isso que ele entra em coma ali, completamente destruído na cena. É uma cena bem forte, né? Andrews, a gente vê ele correndo pra colocar o Zane eu acho que é o mesmo local que ele fica, congelado em criogenia. Me parece que ele tá numa base destruída de KO-35 e ele vai levar esse caixão de criogenia para a Astro Omega Nave, como a gente vê na série de TV. Ele tá muito abalado, ele se culpa de tudo que aconteceu, até porque é exatamente o que o Darkonda falou, né? Que ele não ia lembrar, mas ele ia sentir a culpa, porque lá no inconsciente dele, ele sabia que ele tinha tido alguma coisa a ver com isso. Só que, gente, não tem tempo pra chorar, porque tá o caos acontecendo. Lembrando que o Espectro Negro não é qualquer vilão, a gente já percebeu isso pelos quadrinhos. E o que acontece é que ele recebe mais um chamado de ajuda, um pedido de ajuda, e só sobrou ele, só tem ele pra ajudar. E ele vai, porque o espírito de luta, de vencer, a força dele ainda tá viva. Só que quando ele vai ajudar, a Astro Mega Nave é capturada e levada com o Zane junto dentro. Ou seja, desta vez o Andrews perdeu tudo mesmo. E Andrews vagou por aí, até que ele ouviu um chamado. Das ruínas de KO-35, ao lembrar de todas as vezes que o Zane o fez sentir merecedor, querido, de todas as vezes que o Zane o ajudou, que ajudou com a pista de Carone, todas as vezes que ele chamou o seu nome, até mesmo na última palavra que ele falou ali antes do golpe, Andrews escutou a seguinte mensagem: a todos aqueles que estejam escutando essas palavras, vocês não estão sozinhos. Esta era a mensagem de um Ranger vermelho distante, em um local distante, mas que soou muito familiar. Fez com que ele lembrasse da voz de Zane. E melhor que isso, assim, né? Se pode ser melhor que isso, foi como um bem-vindo à sua casa. E acaba o quadrinho. Então, pra mim, né, ele tava se sentindo perdido sozinho, um Ranger solo, né, um lobo solitário. E aí, de repente, ele escuta aquela mensagem dos Omega Rangers. Quem lembra, quem acompanhou os quadrinhos e lembra a mensagem que eles enviaram pra todos os cantos, dizendo que eles ajudariam quem precisasse. E Andrews estendeu a mão e foi pedir ajuda de Jason, que é o que a gente tá vendo em Power Ranger atualmente. Gente, vou deixar os comentários mais aprofundados e teorias para o centro de comando. Ou então deixa aqui embaixo qual é a parte que você achou mais interessante, que eu posso trazer um vídeo específico sobre ela, né? Andrews, Zane, enfim, coloca aqui embaixo nos comentários, mas com certeza nós vamos comentar com muitos detalhes esse quadrinho lá no centro de comando do nosso podcast, porque o vídeo já tá grande, se eu for falar aqui, vocês vão ficar mais, sei lá, 20 minutos. Então coloca aqui embaixo qual foi a sua parte favorita, o que você achou, o que você quer que eu fale mais, tudo aqui nos comentários. Não se esquece de seguir a gente em todas as redes sociais no @MegaPowerBrasil, acessar o nosso site que é o megapowerbrasil.com e, claro, conhecer nosso projeto de financiamento coletivo, onde você pode apoiar a gente financeiramente com um valor que cabe no seu bolso. Gente, 5, 10, 15 reais que você coloque todo mês lá pra gente ajuda muito a melhorar a qualidade do Mega Power Brasil, melhorar o nosso trabalho, e você pode fazer parte desse time que tá ajudando muito, apoiando muito a gente, como o Rafael de Paula e o resto da galera que está lá no Telegram, dando a maior força pra gente em tudo que a gente faz. É isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo e que o poder o proteja!